Beleza? Então, eu me chamo Gabriel Panza, eu vou estar apresentando dois artigos que tendem a falar de um mesmo assunto, que é a incompletude de dados no Alzheimer e como é que a gente pode tratar essa questão toda de você ter poucos dados ou poucos dados completos, né, para usar, e você acaba tendo que usar uma parte reduzida do seu dataset. O primeiro, ele é mais focado em dados biológicos, dados ômicos, e eles usam o dataset do ROSMAP. E o segundo, que eu vou depois entrar com mais detalhes, eles passam para o ADNI, porque é meio que eles tentando pegar a ideia que eles fizeram no primeiro estudo e incluir imagem nela. Que o ADNI tem imagem e dados ômicos e o ROSMAP só tem dados ômicos. Tá? Então, passando o slide. Perfeito. Então, como eu tinha falado, o ROSMAP, por exemplo, ele tem 748 amostras, mas só 11% desses dados são completos. Então, os outros 89%, ele tem que, por exemplo, vamos supor que a gente tem 5 exames por paciente. 89% dos pacientes têm 4 ou menos exames. Então, são dados incompletos e aí acabam, muitas vezes, tendo que ser excluídos, porque senão o seu modelo vai ter dados de diferentes tamanhos, um com 5, outro com 3 exames, e isso acaba sendo um grande problema. O que são datasets multiômicos? Multiômicos, eles combinam diversos dados biológicos. Então, eles têm dados de DNA, dados genéticos, eles têm dados de moléculas de proteína, são diversos dados biológicos que eles juntam e meio que fazem juntos. Eles entram como se fosse uma entrada só de dano. E aí, só antes da gente entrar mais a fundo nos estudos, eu queria comentar um pouco qual que era o modelo referência para dados ômicos antes desse grupo de pesquisa lançar esse estudo, que é esse modelo do FlexMO. O que esse modelo faz? Ele usa uma estrutura de Sparse Mixture Experts, que é basicamente, ele tem pequenos modelos que são especialistas em um único tipo de dado. Eles juntam esses vários especialistas, passam cada tipo para um desses especialistas e depois tentam convergir para uma solução, para uma predição. E qual que é o grande ponto desse FlexMO e por que ele era referência até o momento para dados ômicos, né? Ele tinha uma metodologia, que é esse aqui, Missing Modality, em que o que ele fazia ele tinha meio que um banco de dados dentro dele, com diversos dados já rotulados de vários pacientes. Então, quando um paciente novo entrava e ele via, olha, esse paciente novo não tem dados, por exemplo, de genéticos, esse G aqui. Ele consultava no banco, olhando para o padrão mais ou menos dos dados que as outras modalidades têm, que valor que eu posso tentar copiar para substituir? Resolvia, para esses casos, resolvia, mas não é o modo ideal, porque como você não está pegando um dado real dele, você está copiando de outro paciente, é uma aproximação, não é algo que não ia funcionar 100% dos casos. Tanto que esse modelo, o máximo que ele conseguiu de acurácia foi 67%. Mas o ponto principal dele era que ele permitia você usar dados incompletos. Por isso que ele era referência para esses conjuntos multiômicos. E aí, o que eles propuseram fazer, eu esqueço que eu tenho controle, é tentar criar uma arquitetura que funcionasse para dados multiômicos, mas não tivesse essas falhas de cria dado fake, ou copia de um outro paciente, tentar tornar um pouco mais robusto a solução. Então, o que eles propuseram é o método Moira, que é uma integração de diferentes dados para tentar alinhar elas igual o FlexMO faz, só que sem aquele detalhe do que eu citei, de ter que consultar dados de outros pacientes. Eles fizeram uma solução que o próprio modelo deles tenta resolver sozinho, só com os dados que ele tem. Então, é uma arquitetura diferente e que é bem interessante. Nesse modelo deles, eles maximizam os dados, então eles conseguem usar todas as 748 amostras do dataset ROSMAP, e eles conseguiram uma
a acurácia em estado da arte. Eles conseguiram 91% de acurácia para dados multiômicos, o que é bem melhor do que os 67% que o Flexible conseguia. Então, como é que a arquitetura deles funciona? Aí aqui eu vou precisar um pouquinho de tempo. Começando aqui em cima no A. Eles quebraram os diferentes tipos de dados ômicos que eles vão estar usando, que é esses 5 aqui, é o mRNA, METH, miRNA, que são dados genéticos, biológicos, enfim. Eles escolheram 5 atributos, 5 dados, e eles mapearam quantos desses 748 eu tenho as 5 modalidades, eu tenho só 4, eu tenho 3, e foram meio que anotando para ver quantos dados eles tinham de cada combinação, né? E aí, como eu citei anteriormente, só 86, só 11% dele, ele tem para as 5 modalidades, então é bastante dado que acaba tendo informações faltantes, né? Em um modelo tradicional, se você me passasse isso, ele ia dar erro, porque ele ia falar, os seus dados de entrada não estão homogêneos, você tem 1 com 4, 1 com 5, então não ia funcionar. Mas para a arquitetura deles que funciona, eu já explico essa parte toda, só pulando ali para o B. O que é esse B aqui? Ele mostra como que o dataset do Rosemap se dividiu para as 6 labels que o dataset permite. O dataset ele tem 6 labels para Alzheimer, dos diferentes estágios do Alzheimer, só que para esse estudo deles, eles só usam 2 labels, que é a label 0 e a label, não, a label 1 e a label 4. A1 são os pacientes saudáveis e o 4 são os AD, que é o Alzheimer já. E aí esses 2 juntos é que formam os 748. Eles não usaram os outros labels só para tornar mais fácil o estudo. E aí como é que o modelo funciona? A gente tem os 5 tipos de dados aqui. Então tem dados de proteínas, de DNA e afins. Cada dado deles, eles passam para um encoder. Então eles têm um embedding, desculpa. Eles têm um embedding para cada tipo de dado. E aí a gente consegue ver que tem alguns dados que estão faltando em alguns embeddings. Por quê? É exatamente essa combinação aqui. A gente vai ter pacientes que vai ter os 5, vai ter pacientes que não vai ter um, não vai ter o outro, e aí fica com esses dados faltantes. Ele pega esses embeddings e ele passa para uma arquitetura que o que ela faz ele vai criar meio que um plano cartesiano. Não é um plano cartesiano, são várias dimensões, mas só para eu fazer uma analogia, eu estou usando o plano cartesiano. Ele vai criar um espaço dimensional para colocar todos esses embeddings. Então, para cada paciente, esse embedding aqui enxerga o que esse está vendo. Esse aqui enxerga o que esse está vendo. E ele meio que compartilha as informações dentro de cada paciente. Por que isso? Porque vamos supor que, no caso, a gente tem 2 labels. Vamos supor que dentro desse nosso espaço, se um embedding julgar que as características que ele identificou estão nessa posição aqui, vamos supor que esse aqui é o meu embedding de dados de DNA. Esse aqui, sei lá, dados de proteína. E cada um deles meio que espalhou. Eu vi informação útil aqui, eu vi informação útil aqui, e o outro, sei lá, de mRNA. Pode ser. Não. Então, vamos supor que esses 3 embeddings espalharam aqui. Vi informação útil nesse espaço, vi informação útil aqui e aqui. Beleza. Mas vamos supor que o meu label 0 está aqui dentro e o meu label 1 está aqui dentro. Ou seja, para um paciente que é saudável, o embedding de DNA sozinho acertou. Ele identificou informações que jogaram ele para esse espaço e ele conseguiu identificar que era saudável. Mas se a gente olha só para o embedding de proteína, ele errou. Ele julgou que era paciente com Alzheimer. O que eles fazem aqui dentro, é usar uma combinação de 3 losses diferentes, que eu vou estar explicando melhor cada um deles daqui a pouco, que o que esses losses fazem ele vai primeiro olhar para o meu conjunto todo. Se eu olhar para cada ponto aqui, cada embedding meu, e eu tento fazer meio que um ponto médio que converse entre eles. Esse ponto médio está predizendo certo, que é a minha entropia cruzada.
Predizer o certo? Beleza. Só que os meus embeddings não estão muito bem ajustados. Os pesos deles estão errados. Então, eles adicionam um loss auxiliar, que o que esse loss auxiliar faz é, quando o embedding individualmente está acertando, aí a gente vai ver, pô, esse aqui tá, então pune ele pouco, ou não pune. Põe tipo peso zero. Esse aqui errou, pô, pune bastante ele, coloca um peso maior. Esse aqui, ele tipo, não sabe, ele tá fora, ele não sabe dizer se é zero ou se é um. Pune um pouco também, mas menos do que esse aqui que errou. É um loss para cada embedding? Então, tem o L-pred, que é o geral, tem o L auxiliar, que é para cada embedding. Mas esse L auxiliar vai ser um valor de loss para cada embedding. Isso. E aí, junto com esse loss auxiliar, ele tem um problema. Eles identificaram que esse loss auxiliar, quando você fazia esse ajuste pontual, olhando só para um, na hora que ele tipo, via, se eu não me engano, ele faz isso por similaridade de cosseno. Ele meio que joga para uma tipo, direção. Você andou muito para tipo, direita, você tem que ir para a esquerda agora, por exemplo. Acabava que com esse vetor de tipo, direção, ele podia acabar ajustando demais um. E aí, sei lá, ele ficava tipo, centralizado, com uma precisão perfeita. E aí, na hora que ele ia ajustar pesos para cada embedding, ele dava mais peso para um do que para o outro. E aí, tipo assim, acabava que, sei lá, um embedding tinha peso 0,9, o outro tinha peso 0,1, eles usam para o softmax, tem que estar com total 1. E os outros 3, ele desconsiderava, porque ele viu que esse aqui já está dando muita informação. E isso é ruim, porque você não generaliza, você não está treinando todos os seus 5 embeddings. Então, entra um terceiro loss, que é o loss flip, que é um loss contrastivo conhecido na literatura, que o que esse loss flip faz é, ele vai ver a distância entre cada embedding e vai tentar aproximar eles. Por que isso? Porque se você aproxima, quando você vai fazer o ponto médio entre eles, você meio que redistribui esse peso melhor entre os 5. E aí ele mantém os 5 embeddings mais ou menos bem treinados. Essa é a ideia mais ou menos que eles pensaram. Então, eles combinam a entropia com um loss individual para cada um e depois uma comparação entre eles. Eles fazem par a par entre todos os embeddings para tentar aproximar e impedir que você tenha uma explosão de uma única modalidade. Então, essa foi a arquitetura que eles pensaram para dados ônicos. Então, não tem. Não, tranquilo. Então, quando a gente passa, só agora falando um pouco melhor, ele tem o loss, que é a entropia, que é o loss predito. Dado que a gente tem esse loss predito, ele depois faz um loss auxiliar para cada modalidade, para cada embedding específico de cada modalidade. E, por fim, ele faz esse loss flip par a par e depois soma todos os possíveis pares, tanto na ida quanto na volta, para ter esse cálculo de distâncias e a gente não ter um colapso de uma única modalidade, sobrepondo a outra. E aí ele soma esses 3 losses e esse é o loss do modelo Moira, que é o modelo, a arquitetura deles. Dado que a gente tem esse loss feito e a arquitetura compensada, eles começaram a fazer testes. E eles viram que entre os diversas arquiteturas que existiam para dados ômicos, o deles foi o que tinha melhor performado. Não só isso, eles fizeram experimentos, porque a gente tem 5 tipos de dados ômicos, né? Eles tentaram tirar um, depois tira o outro, aí tira o outro, tipo assim, testa com 4, tirando cada um, testa com os 3 principais, que é esses 3 aqui em cima, testa com a união deles, ou seja, tem que ter os 3. Não, precisa ter pelo menos um dos 3. Testa com a interseção, então tem que ter esses 3, enfim, ele fez várias combinações. E não só isso, ele também fez combinações removendo os losses. Então, e se eu fizer só o loss predito com o loss flip? Só o loss predito com o loss auxiliar ou só o loss predito? E ele viu que realmente o modelo que consistentemente teve os melhores resultados foi o modelo completo, que usa tanto os 5 dados quanto os 3 losses, que é esse aqui em cima. E eles pegaram 0,92 para dados ômicos, a gente não tem imagem aqui, é só dados biológicos. Só que aí a gente entra numa outra questão, que é, beleza, a gente está olhando só para dados biológicos, mas e se ele está enxergando um padrão ali
que calhou de convergir, mas ele não está realmente entendendo como que o dado funciona, né? Isso pode acontecer. Então, eles também fizeram um estudo de explicabilidade. E eles viram as 12 principais características de cada um dos 5 embeddings. Então, eles pegaram as 60 principais características do modelo completo dele. E dessas 60, 57 desses principais biomarcadores são evidências claras de Alzheimer na literatura. Então, ele não ele não previu coisas aleatórias que calhou de convergir. Ele realmente encontrou características claras do Alzheimer. Então, eles mostram aqui como é que eles selecionaram cada característica deles, e eles viram que, olha, nosso modelo funciona para dados ônicos, e ele ficou melhor que o que era referência até então, que é o FlexMode. Porque cada uma daquelas modalidades que você tinha falado, elas tinham várias características dentro do, né? Acho que não ficou claro. Aqui no modelo? Porque são vários modelos. Então, cada embedding tem um tipo de dado ônico. E aí são várias São, características. isso. Sim, vários. Tanto que aqui tem dados, eu acho que aqui é só DNA, aqui é de metabolismo, proteína, enfim, são vários tipos de dados. Aí ele fez explicabilidade do que tem a ver com Isso, perfeito. 57 dessas 60 características realmente são indicadores de Alzheimer. São células, são tipo moléculas que se modificam em uma pessoa que tem Alzheimer. Então, eles viram, funcionou. Bom, só que até então, eles só usavam dados ônicos. E hoje em dia, a gente sabe que para Alzheimer tem muitos estudos que já usam imagens, ressonância magnética e afins. Então, é bom, mas não é completo, né? Porque a gente quer tentar incluir imagem nisso. E aí que entra o segundo estudo deles, que eles postaram depois, eles fizeram aquele, onde aqui eles pegam o modelo Moira, que esse mesmo grupo desenvolveu, só que agora eles estão usando o Moira, incluindo dados de MRI. Então, eles estão usando dados biológicos com dados de imagem. Tá? Aí, só para mostrar, eles citam o artigo deles do Robust Multiomics nesse novo artigo, porque eles usaram a mesma arquitetura, que é a arquitetura Moira. E aí, por que é importante, por que vale a pena integrar imagens com dados ônicos, né? Porque quando a gente avalia como é que o Alzheimer influencia no cérebro, ele não só muda características genéticas, proteicas e afins, ele também muda a anatomia, a estrutura do meu cérebro. Então, se a gente consegue, de alguma forma, casar essas duas informações, a gente tem um dado mais rico. A gente tem um dado que ele não só explica bem, ele não só prediz bem, mas se o médico olhar, o médico consegue entender melhor também. Então, a proposta deles é tentar integrar essa arquitetura Moira de dados ônicos com imagens. E aí, falando um pouco, qual que é a ideia deles? É esse multimodal, arquitetura Moira, mais análises SMRI, né? MRI e estrutural. Eles usaram o dataset completo do ADNI, então eles usaram todos os 2.380 pacientes, porque o ADNI ele não tem só dados de imagem, tem dados biológicos também. E eles conseguiram uma performance, não foi a melhor performance que já obtiveram, mas dado a proposta deles de usar dados incompletos, de tentar misturar imagem com dados biológicos, foi uma acurácia boa. Se eu não me engano, eles chegaram a 90% de acurácia. Eu vou chegar nisso ainda, mas só antecipando. E aí, como que a arquitetura deles funciona? Inicialmente, é a mesma ideia do Moira. Você tem os diferentes tipos, só que aqui eles agruparam diferente. No ADNI, os dados ficam agrupados por dados clínicos, dados de bioespécie, dados genéticos e imagem. Então, eles têm 4 embeddings. Eles pegam cada tipo de dado desse, jogam para um embed. Esses embeddings, eles têm um autoencoder dentro deles, então eles tentam já, de antemão, se entender sozinhos, tentar, assim, eles veem se eles sozinhos conseguem predizer o dado já, automaticamente, com um sistema de autoencoder. E aí é aquela mesma ideia de antes. Eles vão fundir eles num espaço dimensional e vão ver, olha, a informação que os meus dados genéticos enxergaram, dados clínicos, você consegue enxergar algo nessa mesma linha,
espaço. E eles meio que tentam, usando os 3 losses, preditivo, auxiliar e clipe, fazer esse movimento. É a mesma arquitetura de antes, só que agora incluindo imagem e com novas categorias, né? Mas a arquitetura em si é a mesma. Uma coisa importante que eu até pesquisei para tentar entender, que é, quando a gente olha, por exemplo, aqui para a quantidade de dados que a gente tem de cada um deles, os dados genéticos, eles se sobressaem muito. Você tem muito mais características genéticas do que dados, por exemplo, clínicos. E aí, um medo que eles tinham é que os dados genéticos eles estariam em tanta quantidade que mesmo, sei lá, com um peso pequeno, eles iam se sobressair em relação a outros dados. Então, para evitar isso, eles selecionaram com a nova teste, que é um teste estatístico, só as 2.000 melhores recursos significativos para dados genéticos. Porque se você pegasse todo, ia ser por milhões de informações. Então, eles poderiam acabar se sobressaindo sobre os outros grupos. Então, essa é a arquitetura deles, tentar juntar imagem com esses dados da arquitetura Moira que eu expliquei antes. E aí, dado que eles fizeram essa junção, eles, primeiro, avaliaram como que esse Moira atualizado deles, que permite dados incompletos, como é que ele performa em relação a outros modelos. Os que estão com bolinha azul são modelos que só usam dados completos, então eles usam, sei lá, às vezes 10%, 11% dos datasets públicos que a gente tem, porque eles descartam pacientes com dados incompletos. E as bolinhas vermelhas são os modelos, aqui, ó, o FlexMO, por exemplo, são os modelos que permitem usar o dataset como um todo. Então, mesmo que eles não tenham conseguido uma performance tão alta como esse MED, por exemplo, eles têm a vantagem que eles estão usando todos os dados. Então, eles conseguiram criar uma arquitetura robusta que não dá erro se encontra um paciente com menos exames. O que é algo comum. Você nem sempre vai ter pacientes com todos os exames feitos. Então, vão ter dados faltantes. Então, eles conseguiram pegar uma acurácia bem alta, perto dos outros que já tinham, utilizando dados completos. Não só isso, um outro teste que eles fizeram eles perceberam que o dado de imagem estava tendo um peso muito grande ao longo dos testes deles. Então, eles viram o que acontece se a gente tirar o dado de imagem, se a gente mascara ele, no meu conjunto teste. E eles fizeram 2 experimentos. Um onde eles treinam com as 4 modalidades e outro que eles treinam também sem. Então, aqui é com 100, aqui é 100 com 100. E eles viram que, mesmo não tendo imagem no conjunto teste, o fato de ter imagem no treino aumenta a acurácia do modelo. A acurácia ficou menor que essa geral, porque ele tirou a imagem do teste e a imagem dava uma ajuda significativa para o dado. Mas a gente percebe que tirar a imagem do treino também faz com que caia. Então, a imagem ela não só está sendo útil para compor esses dados, como ela também está sendo útil para compartilhar informações entre esses embeddings internos. Então, a imagem não só ajuda internamente, como também ajuda se você tem ela no teste, né? Então, eles fizeram essas comparações para avaliar como o modelo dele estava. E depois chegar a parte dos resultados, que nesse artigo, diferente do outro, eles fizeram uma comparação direta com o FlexMO, porque o FlexMO permitia a imagem, e o Moira inicial deles não permitia. Agora que eles conseguiram integrar imagem no Moira, eles fizeram uma comparação direta do FlexMO com o Moira, para ver que o modelo dele superou o que até então era referência para dados biológicos, e eles viram que, independente da combinação que eles fazem, usando os dados, sem usar dados genéticos, sem usar dados de bioespécie, clínicos e imagem, independente da combinação feita, todos performaram melhor do que o FlexMO, tanto para a acurácia, quanto para a área embaixo da curva, quanto para o F1 score. Não só isso, eles testaram outra coisa, que beleza, a gente já identificou que a imagem foi importante para integrar esses dados. Mas será que o que está sendo importante é só o fato de ter dados de imagem ou se é a visão estrutural em si, a matriz? E aí eles testaram outra coisa, que o que acontece se os dados de imagem forem SNRI, estruturais, ou se eles forem dados tabulares. O que esse Free Standard Dataset faz
é que ele também tem essas 4 categorias, só que os dados de imagem dele não são matrizes, não são imagens, são vetores de características. Então, ele viu, beleza, os dois têm essas 4 modalidades, mas será que o fato de eu ter imagem e precisar usar uma CNN, e eu não ter imagem, eu ter dados tabulares, será que isso muda? E eles perceberam que realmente muda. Você ter a visão estrutural é melhor do que você ter só a visão dos vetores de características tabulares. Então, eles também fizeram esse estudo interno do modelo deles. E eu só quis destacar aqui 2 pontos, que é a gente tem essa queda de performance quando a gente tira a imagem, ele vai de 91% para 71%. E não só isso. Ele muda também se você tem volumes 3D ou dados tabulares. A acurácia cai 17%, eu acho. Então, você tem essa importância não só dos dados estruturais, mas da preservação da estrutura espacial para o modelo funcionar. E aí, por fim, meio que uma conclusão que eles obtiveram sobre esse estudo foi que o modelo Moira ele foi robusto para integrar esses dados ômicos com dados de imagem e também para ver dados ômicos entre si, que é a ideia inicial de ser multi-ômico. Ele consegue ter uma predição de alta fidelidade e o mais importante que é ele não delira nas assinaturas biológicas que ele vê. Ele revela assinaturas biológicas consistentes com a patologia do Alzheimer, que é aquele estudo que eles fizeram de responsabilidade, que dos 60 biomarcadores, 57 realmente batem com biomarcadores da doença. E no mais era isso. Foi esse estudo. É um estudo curto, o artigo tem só 8 páginas, mas eu achei interessante com essa ideia de que, pelo menos falando do trabalho que a gente tem tido de Alzheimer dentro do nosso grupo, né? Um problema que a gente tem tido é ter pouco dado, né? Então, às vezes, se a gente conseguisse tentar ver como é que eles fizeram essa integração de dados ômicos para tentar aumentar os nossos dados de treino, talvez fosse ajudar, foi uma possibilidade que eu pensei, olhando como eles fizeram, achei bem interessante. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Cara, eu achei muito legal o trabalho, assim, é impressionante com base no que normalmente a gente vê. Eu achei muito bacana a ideia, achei que eles botaram o modelo à prova de várias formas, né? Também não é comum. É um trabalho da Neuripsis. Neuripsis, isso. Neuripsis do ano passado, por exemplo. Muito legal. A parte do MRI, eles não fazem explicabilidade, né? Não fazem, não. Aí é a tua chance. Eles só fizeram explicabilidade dos dados biológicos só. É a sua chance. Mas, assim, você pega o deles e tenta explicar. Mas o ponto que eles comentam é que naquela ideia que eu tinha explicado da dimensão de embedded deles, né? Como é que a imagem contribuiu, né? Pelo que eles analisaram, tipo, testando mesmo, fazendo diversos experimentos, foi que nessa ideia de, tipo assim, a gente ter um espaço compartilhado e os embedded se enxergarem entre si, quando ele via que, por exemplo, eu vi que nessa imagem aqui, eu identifiquei uma anomalia nessa parte do cérebro. Ele tentava perguntar, olha, dados genéticos, nessa parte do cérebro, você não consegue enxergar algum dado genético seu que também tenha mudado? Então, tipo assim, eles meio que foram se comunicando entre si. Então, a imagem ajudou tanto para, tipo, delimitar qual região cada outro embed deveria meio que, tipo, focar a sua atenção, sabe? Então, eu achei isso bem interessante, essa ideia de ter um espaço compartilhado que não se enxerga entre pacientes, mas se enxerga dentro de um mesmo paciente, sabe? Mas é isso. Legal. Pode parar a gravação.